Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, Foco no Podcast aqui, mais uma vez falando com vocês, trazendo informações relevantes, conteúdos importantes sobre o mundo, o universo das vendas, do empreendedorismo, da gestão e, principalmente, um humor que você já sabe que é característico aqui do nosso lugar. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Carvalho, estou aqui semanalmente trazendo esses conteúdos para vocês. Hoje, como nosso programa de estreia não podia ser diferente, estou aqui do meu lado, uma pessoa que eu, considero demais, parceiro mesmo, muito tempo junto nessa jornada aí. A gente já está há 10 anos que a gente conversa, que a gente se fala bastante, e hoje, como programa de estreia nosso, eu não podia deixar de convidar outra pessoa que não fosse ele. Ele que é o fundador da G7, é o fundador também do... Eu falo que seria uma máquina de vendas do futuro, que é um cara que entende muito de funil de vendas, muita coisa que é o tema do nosso programa de hoje. Então, apresento a vocês, para que possa seguir com a gente nesse bate de hoje, Leandro Gessé. Fala, Rafa. Prazerzaço, cara. Muita honra estar aqui. E, para mim, é um momento especial, assim, porque eu já acompanhei você em alguns projetos e eu tenho você como um cara que eu admiro muito no desenho de projetos e na execução deles. Então, sempre quando você planeja algo, você faz a execução passo a passo. Eu falo, cara, ele planejou assim, o bagulho tá acontecendo mesmo, tá funcionando. Então, você sempre foi uma fonte de inspiração desde que eu te conheci também, te admiro pra caramba. E pra mim é um prazer, cara. Uma honra poder trocar essa ideia aqui e conversar com você. Cara, sabe que a recíproca é verdadeira, já sempre falei dizer pra você, a troca de elogios aqui é constante. E agora, para falar com vocês diretamente, que estão nos acompanhando aí, nós vamos começar hoje com um tema específico que é a arte que esse menino sabe fazer, entendeu? Hoje nós vamos falar sobre tráfego, vamos falar um pouco também sobre as mídias, vamos falar muito sobre funil de vendas, entendeu? Principalmente focado no digital, porque é o know-how do Leandro e é aquilo que ele traz de melhor para o mundo. A gente já sempre fala que a gente tem que ver aquilo lá que a gente traz melhor para o mundo, nosso propósito aqui. E acredito eu que o propósito do Leandro é fazer, ele nasceu para isso. O cara é top, gente, é fera, tá certo? Mas, Leandro, gostaria de conversar contigo para a gente bater um papinho. Fala um pouco aí, principalmente, do que você acha sobre qual que é a importância do seu trabalho, a importância da manutenção do funil de vendas, do tráfego, como que funciona isso daí dentro da G7? Explica aí pra galera. Olha, Rafa, eu tenho para mim que uma empresa, ela é sempre dividida em 3 grandes blocos. Até falei com vocês na última vez que a gente esteve conversando. A máquina do marketing, que é responsável por encontrar os principais clientes, atrair esses principais clientes. A máquina de vendas, que é a máquina de conversão mesmo, onde o cliente chega, o potencial cliente entra em contato. A gente faz uma campanha, uma conversa de persuasão com ele para converter ele num cliente. E depois, o buyer, se é buyer é bom, a gente já sabe disso. E depois tem a terceira máquina, que é a máquina de entrega e pós-venda. O que acontece muito hoje é que tem muitos empresários, muitos empreendedores que começam muito bem como técnico, como aquele que entrega bem os seus serviços. Ele é um cara que faz muito bem o que ele faz, aprendeu bem, conquista bastante clientes, às vezes até por indicação, e o boca a boca vira um negócio recorrente dentro da empresa dele, só que ele chega num determinado momento em que ele fala, poxa, tem alguma coisa faltando aqui. Os clientes têm alguns indo embora e eu estou completamente dependente de indicações. Eu não consigo gerar demanda para o meu negócio. Eu não alimentar esse funil. Exato, eu não consigo abrir as portas da minha empresa para chegar mais gente e parece que é muito difícil. E daí, essa pessoa, por exemplo, ela tem 12, 15 anos no ambiente físico, tem uma loja física, 12, 15 anos, tem uma autoridade, assim, muito reconhecida na cidade. E a hora que ela se depara com o digital, com a internet, ela fala, onde é que eu tô? Para um covô, né? Ela fica totalmente perdida porque ela não consegue transferir essa autoridade que ela construiu no físico para um ambiente digital. Então ela acaba seguindo muito o que a gente chama de modinhas hoje, né? Que surge uma trend, uma modinha, então a pessoa acaba seguindo aquilo, fala, pô, vamos fazer dancinha porque é o que tá chamando a atenção do povo. Então, bora fazer umas dancinhas aí, porque é isso que vai atrair. Ela começa a entrar nisso e perder credibilidade em vez de conquistar clientes. Então é aí que entra uma estratégia que a gente se propôs a fazer
É ir no que é validado, é apresentar para esse empresário o que já é validado, porque o marketing não foi inventado ontem, não é um negócio que foi criado agora, então não é uma modinha, é algo que já tem história, já tem raízes, e a gente apresenta para essa pessoa como é que ela transfere essa autoridade do físico para o digital, sem precisar ficar correndo atrás dessas modinhas. Então nosso objetivo é ajustar, é alinhar essas 3 máquinas, tanto o marketing quanto a parte das vendas, e a parte da entrega também, porque tem muita coisa aqui que a gente consegue fazer sem investir 1 centavo em tráfego, por exemplo, que é um assunto que a gente vai tratar hoje. Né? É interessante você falar isso pelo seguinte, Leandro, até para pegar, parafraseando uma frase que está atrás de você, que você falou, a pessoa às vezes é um técnico, é aquele pessoa que sabe tudo que faz, entendeu? Mas tem essa frase que está até atrás de você, que é do Bruce Lee, que ele falava assim, o que você sabe não tem valor, valor é o que você faz com o que você sabe. Então, às vezes a pessoa está lá, pô, eu sei, eu sou técnico, eu faço tudo, e isso acontece muito, principalmente quando está começando o empreendedorismo, a pessoa vem, pô, vamos colocar um padeiro, cara, é um baita de um padeiro, é o melhor padeiro, ele ganhou vários prêmios, aí eu vou montar uma padaria, cara, ele não sabe o que fazer. Então é mais ou menos isso, o cara está indo para o digital, cara, é um mundo novo, e é um mundo até maior do que o mundo que nós temos fisicamente. Entendeu? Em termos de abrangência, em termos de expansão. Eu lembro até hoje que numa das primeiras conversas sobre um dos projetos que eu ia começar a fazer, você falou, Rafa, eu tenho 2 palavras para você. Como você vai escalar isso e como você vai criar recorrência em cima disso. Entendeu? E naquele momento lá eu fiquei meio que sem resposta. Falei, cara, não sei. Falei, vou ter que fazer algo onde eu consiga trazer isso daí, porque realmente tudo o que você vai fazer hoje depende dessas 2 palavras. E aí é onde entra essa alimentação, como você citou aí, como eu vou trazer clientes, parar de depender de indicações, como que eu vou fazer tudo isso para alcançar o meu objetivo, certo? E aí, vamos lá, aproveitando então... E o ponto aqui, Rafael, é o seguinte, é que o problema não é ter indicações, porque ter indicações significa que você faz um bom trabalho, certo? Isso é bom. O problema do negócio é quando ele depende de indicações para aumentar faturamento. Então o empresário fica naquela torcida, fala, nossa, tomara que nesse mês o João indique um novo cliente, porque se ele não indicar esse mês, a conta não fecha. A escala depende do cliente. Fica dependendo. Quando, na verdade, o que tem que depender do cliente é a recorrência, não a escala. Exato. E quando esse cara ele chega para a internet, ele entra no ambiente digital, ele encontra os famosos gurus da internet, né? Que chegam ali com milagres, propostas milagreiras. Faça isso e em 3 dias suba o teu faturamento em 1 milhão. Faça isso e triplique o teu faturamento em 10 dias. Cara, são muitas promessas. Que eu falo pra você, poxa, teve gente que já conseguiu? Provavelmente sim, tá? Eu não posso ser grosseiro aqui e falar que não. Mas tem gente que consegue, mas essas pessoas são a exceção. Ah, mas e o Steve Jobs? E o Mark Zuckerberg? Cara, essa turma é exceção, a gente não é exceção, nós somos a regra. Exato. Nós estamos ali dentro dos empresários que precisa levantar todos os dias de manhã e falar, eu tenho que colocar comida dentro de casa, eu tenho que sustentar a equipe que tá aqui. Então essa pessoa, quando ela entra na internet pela primeira vez, ela fala, cara, isso aí é um monte de picuinha, isso é um monte de mentira, eu não vou fazer nada disso, porque isso aí pra mim tá cheirando manipulação. Então isso tem sujado muito o marketing digital no fim das contas, mas a grande verdade é a seguinte, tem empresas sérias, tem empresas grandes, tem empresas pequenas que estão crescendo e tem pessoas sérias que estão trabalhando, que tem família, que tem equipe, que está fazendo o negócio funcionar. Então, se tem gente que está fazendo isso funcionar do jeito certo, a pergunta não é isso funciona ou não. A pergunta é como que eu faço do jeito certo. Exato. Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Em cima disso, você falou aí de se comparar e buscar a exceção. Eu fui no treinamento uma vez que até, não vou citar aqui o nome de quem era, mas ele falou assim, ó, fulano não fez a faculdade, então eu não preciso fazer, entendeu? Fulano fez isso, o cara falou, cara, ele não fez, mas ele passou. Por exemplo. Não que o estudo seja nisso daí. Ele passou. Então, o que você faz? Passa lá primeiro, aí depois você vem falar comigo, falando, eu tô no mesmo nível que fulano, entendeu? Porque assim, é uma exceção, né? Uma exceção à regra. Por mais que você não tenha vamos colocar aí, esteja na base, não seja essa exceção, você precisa ter o quê? Ou buscar o conhecimento ou ter pessoas ao seu lado que tragam esse conhecimento para ti. Que falam, eu tô aqui. Vamos colocar eu como exemplo, como eu disse para você lá, tem uma hora que eu falei, cara, eu não consigo fazer essa recorrência, não sei nem como que faço, não sei. Cara, então o que acontece? Tem o Leandro lá que eu consigo ou me espelhar nele, entendeu? Ou chamá-lo para que faça o negócio acontecer pro meu lado. Se eu não fizer dessa forma, cara, eu vou estar dando passos para trás,
que é a mesma, ficar parado hoje é dar passo para trás. A gente está conversando aqui, o mundo já está correndo lá fora e está evoluindo, entendeu? Então, é muito importante você ter esse discernimento sobre o que fazer e, como você falou, como fazer, como implantar isso. Como fazer do jeito certo, né? Porque você vai encontrar muitas orientações milagrosas espalhadas por aí. Só que na hora que você aplica na tua realidade, no teu momento... Vira o chá de cebolinha. Acabou. Toma chá de cebolinha que resolve. Entendeu? Não adianta. Não resolve nada. Então aí entra aquela palavra que a gente sempre fala. Eu acho que nas nossas conversas sempre encaixa a palavra processo. Processo. Porque como a gente tem uma empresa em 3 máquinas, se a gente não estabelecer processo... E o que são processos, né? Processos são atividades sequenciais bem planejadas, com começo, meio e fim, e metrificadas no final para poder ser melhorado. Exatamente. Objetivas. Então, todas as máquinas, são 3 máquinas compostas de várias engrenagens. Cada engrenagem dessa a gente chama de um processo. E uma empresa hoje que não tem processo é uma empresa que está perdida. A gente sempre costuma dizer assim, eu até aprendi com um dos grandes mentores, que ele fala assim, se a tua empresa não tem processos, o processo é você. Porque tudo depende de você. Tudo que vai acontecer na empresa tem que passar por você. Se vai mover um copo daqui para ali, deixa eu perguntar se o Rafael autoriza, se não vai ficar feio no visual de acordo com a opinião dele. Então a empresa acaba se baseando muito na opinião do dono e ele acaba se desgastando, cara. Tem gente que chega para conversar comigo lá, Rafa, para uma reunião, por exemplo, de assessoria. Pô, Leandro, não aguento mais, cara. Não aguento mais. Eu saí da empresa que eu tava, porque eu trabalhava lá 8 horas realizando o sonho dos outros. Agora eu comecei a realizar o meu, tô trabalhando 32 horas por dia no meu. E eu tô morrendo, eu não tenho mais tempo pra família, eu não tenho mais tempo pra passear, eu não tenho mais tempo pra nada, eu não consigo fazer nada. A palavra é simples, é processo. Se a gente começar no tamanho que a gente tá, no momento que a gente tá, aplicando processos para o nosso momento e para a máquina eficiente que a gente precisa, a gente vai conseguir escalar. O problema da escala é que as pessoas não querem saber disso. Elas querem saber do milagre. Né? E eu sempre falo assim, o departamento de milagre, no nosso caso aqui, é ali embaixo. Né? Ou na esquina, sempre tem uma igreja ali. Lá é departamento de milagres, aqui é departamento de processos. Né? Eu costumo dizer, a pessoa tem que parar, não tem que parar de ser imediatista, mas tem que ver que o imediato demora. Eu costumo dizer, para você conseguir fazer o negócio acontecer imediatamente, vamos supor, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, colocando a estreia do podcast no ar. Quanto tempo eu não estou falando contigo a respeito disso? Quanto tempo você não fala para ele, Rafa, você precisa fazer tal forma, precisa fazer aquilo, você precisa estar aparecendo. Cara, é algo que a gente está há anos falando sobre isso aqui. Entendeu? Tá certo que teve também toda essa mudança que aconteceu entre carreira, tudo isso daí, porém a gente sabe que para fazer um negócio desse a gente precisa se planejar antes, precisa colocar o processo, porque não adianta eu começar e não saber como que eu vou seguir. Entendeu? Eu costumo dizer, a gente até comentou uma vez atrás, você faz as coisas, coloca tudo no papel, beleza. Se você não tiver convicção de onde você quer chegar, o papel ele para ali só escrito. Se você tem a convicção, você consegue ir. Só que se você não tem planejamento, você não faz nenhum outro. Entendeu? Então eu acho que o foco de tudo é planejar, é fazer acontecer, mas principalmente, entendeu? Como você disse, saber como fazer para o seu, porque não tem uma forma secreta, faça isso. Não, isso deu certo para mim. Para você, às vezes, não vai dar certo aquele processo, às vezes para o outro não vai dar. E às vezes, a hora que você coloca isso daí na sua cabeça, você fala, eu consigo usar isso como diferencial. Eu posso fazer a mesma coisa que o outro está fazendo, só que de uma forma diferente, onde eu coloco ali, onde eu me enquadro. E aquilo vai fazer valer a pena para mim, meu negócio vai ter minha identidade. Então eu trabalho muito com essa questão dos processos para conseguir alcançar o objetivo. E o ponto importante é o seguinte, não significa que a gente vai trabalhar sem método. Não significa que a gente vai trabalhar, porque nem todo mundo é diferente, uma empresa é diferente da outra que não tem um método. A gente tem um método. Só que esse método ele se encaixa, cada ferramenta que a gente seleciona é para o momento da empresa, o tamanho da empresa, o faturamento da empresa. Dando um exemplo para você, quando a gente ia começar um negócio juntos lá 2 anos atrás, teve um cliente que entrou. Você se lembra dele. Não vou citar aqui agora, não pedi liberação do cliente. Exato. Mas quando ele entrou, o faturamento dele era 37 mil, cara. Eu lembro 37 disso. mil. Hoje. A gente foi desenhando processos, escalando processos, e no mês passado chegamos a 388 mil de faturamento. Então, assim, é possível? É possível. Sim. Só que a gente precisa entender que é uma escala de instalação de processos. É um caminho, é um funil que a gente fala, né? Tanto o funil do cliente quanto o funil da própria empresa. O que eu faço primeiro? O que eu faço depois para ir abrindo, para ir aumentando, dando mais abrangência para minha marca? A gente precisa entender o momento que a empresa está e depois desenhar um processo para onde ela quer chegar. Esse é o ponto.
Legal, você até citou uma palavra aí que eu acho que é fundamental dentro da parte de processos. A gente não consegue falar sobre processo sem falar sobre ferramentas. Todo processo ele exige uma ferramenta para que seja efetivado. Hoje, na sua opinião, cara, se for para uma pessoa que esteja, eu preciso entender como funciona a questão da minha empresa, a questão da minha empresa no digital, entendeu? Quais as ferramentas você acha, assim, para a pessoa iniciar, quais as ferramentas que você acha que ela deve procurar? Ferramentas que eu falo não só em relação a software, essas coisas, mas quais são as ferramentas que você fala, você precisa se estruturar, vamos colocar aí o que a gente aprende lá no primeiro semestre de qualquer faculdade. Você precisa fazer uma análise SWOT, você precisa fazer uma compreensão de quem é você, uma janela de Johari, o que você aconselha para essa pessoa com relação a isso, ou até mesmo futuramente, que eu acho que é a maturidade de qualquer empresa, entendeu? Buscar uma consultoria, tudo tal. O que você indica? O que você fala como ferramenta? Olha, o primeiro passo que a gente sempre faz com todo cliente é o que eu chamo de raio-x. Raio-x, cara. O que é esse raio-x? Eu vou sentar com o cliente e vou fazer diversas perguntas sobre o negócio dele. E tem uma grande verdade aqui que eu vou destacar para você, Rafa. Tem muito empresário que é bom demais no que faz, fatura bem, só que se eu pergunto para ele qual que é o teu custo de aquisição de cliente, o cara não consegue responder. E tudo bem, no primeiro momento tudo bem. Se eu pergunto para ele qual que é o teu LTV, o cara primeiro que não sabe o que é. Né? Mas depois que a gente fala que é quanto o cliente deixa em média na tua empresa durante todo o trajeto dele como teu cliente, ele fala, poxa, isso aí seria bom eu saber. Tem como calcular isso? Mas eu não sei. Então, a falta de conhecimento dos números do nosso negócio deixa a gente refém do momento. Deixa eu citar um exemplo para você. A Starbucks é conhecida, né? Posso citar, é conhecida. A Starbucks revelou o LTV dela em uma pesquisa. LTV, quanto em média uma pessoa deixa de dinheiro na Starbucks durante o tempo em que ele é cliente da Starbucks. Sabe qual é esse valor? $14 mil. $14 mil. Então, cara, um café custa o quê? Quantos cafés não vai para fazer $14 mil ali? Agora, pergunta para mim, como a Starbucks sabe desse valor? Eles têm controle de números, em primeiro lugar, controle de números. Segundo, quanto que eles estão dispostos a investir em marketing agora para atrair um novo cliente? Sabendo desse LTV. Entende? Se eu sei que com aquele cliente, em média, eu vou conseguir $14 mil, eu não tenho problema de gastar $1.000 para atrair ele, $2 mil para atrair ele. Agora, você vê, quando a pessoa chega em você, ela fala assim, poxa, eu acho que isso aí tá caro demais para atrair um cliente. Eu não posso pagar esse tanto para ter uma assessoria, para ter um marketing. É porque provavelmente aquela pessoa não sabe a realidade do número dos clientes dela. E se ela soubesse, ela teria aquela visão de, poxa, eu posso gastar isso. Como a gente consegue encaixar este valor aqui para atrair em média um cliente? Eu preciso de um cliente com este valor investido. É controle de números. Não é controlado, né? Então essa análise é a primeira coisa que a gente faz. E pasme, cara, 90% das pessoas que a gente conversa não tem os números. Não tem. Então eu posso fazer N ferramentas. A gente conhece muitas ferramentas de marketing, inclusive as que você citou, são essenciais. Mas a questão aqui é importante, que eu preciso destacar para você. Não adianta a gente fazer 1000 ferramentas se a gente não buscar conhecer números. A primeira coisa que a gente precisa conhecer da nossa empresa são os números. Não ser controlado por eles, mas controlar eles. Tem gente que leva o susto no fim do mês. Rapaz, consegui sobreviver mais um mês. Vixe, pensei que não ia dar. Não ia dar. Entende? Então a gente precisa aprender a assumir essa postura de agora eu vou controlar os números da minha empresa. Quanto é que eu pago para atrair um cliente? Quanto é que esse cliente, em média, gasta enquanto ele é meu cliente? Pô, Leandro, mas eu tenho cliente que fica um mês, eu tenho cliente que fica 15 anos. Você precisa da média. Sim. Você precisa da média. Tem como calcular? Obviamente que tem como calcular. Você vai pegar todo o teu histórico, o teu faturamento e dividir pelo número de CPFs únicos que você tem durante essa história. Você vai ter uma média. Já estou dando aqui o caminho da pedra ali, né? O spoiler. Mas esse número é extremamente importante para o marketing. Porque se a pessoa não tem isso, ela fica muito insegura de investir, Rafa. Às vezes a pessoa está colocando R$100 em anúncios ali, por exemplo, ela fala, cara, R$100 em anúncios. R$100. Pô, Leandro, tá aqui, Leandro. Tá aqui. Que volte. Aí ajoelha no chão que vire 200. A gente precisa entender os números. Esse é o processo. Então, eu lembro até quando você citou desse cliente que nós conversamos, a reunião de briefing que nós fizemos com ele foi praticamente 2 horas. E isso é quase uma metodologia que você utiliza, que você faz e que eu adoto também. Entendeu? Então, quando a gente vai conversar com o cliente, vai colocar as coisas, cara, é primordial a gente ter essa conversa que você falou aí agora, por quê? Eu garanto para você, e aí por experiência própria, você tem até mais experiência nisso do que eu, que ele não sabe da metade dos números que a empresa dele fornece. Fornece não, que é capaz de fornecer. Ele sabe 100% que ela fornece, mas não sabe de 50% que é capaz de fornecer. E os números estão ali.
Entendeu? Então, para a gente que fala de processos, os números é o direcional para qualquer coisa. E o que a gente aprende é o seguinte, uma empresa que cresce é uma empresa que modifica o gargalo de lugar. Vou repetir e vou tentar melhorar. Toda empresa tem gargalo, o ponto que precisa ser melhorado. Dentro dessas 3 máquinas que eu falei aqui. Só. Né? Toda ela tem. O ponto é, como que a gente faz para mudar esse gargalo de lugar? Porque, por exemplo, vamos supor que o meu problema esteja no marketing, eu não estou conseguindo atrair clientes. A hora que eu mudo e soluciono esse gargalo aqui, automaticamente ele vai para o departamento de vendas. Porque agora está chegando gente demais e a equipe de conversão não está conseguindo dar conta de tanta gente que está chegando. Aí fica muita gente sem atendimento, o gargalo mudou para cá. Resolva esse gargalo, agora vai para entrega. Poxa, entrou vários clientes e agora como que eu faço para atender todo mundo? Quando ela pega esse gargalo e muda de novo para o marketing, a empresa já deu um salto, ela já cresceu. Então, o grande segredo do negócio é onde está o meu gargalo hoje e para onde eu tenho que mudar no próximo passo. Não é onde eu tenho que mudar daqui 15 anos. Não é esperar ver para onde ele vai. Piorou. Você espera para onde ele vai e depois você tem que ter atitudes para identificar o problema. Se você já direcionar ele, como você falou, pô, aumentou minhas vendas, o que eu faço? Pô, vou contratar mais pessoas. Então, pô, você já tem um gargalo novo. Mas como que eu vou fazer o processo de contratação? Então você já vai imaginando aí voltamos a falar do processo de novo, já vai imaginando, ó, pô, vou fazer um processo de contratação, vou ter que contratar uma pessoa terceirizada para poder analisar qual que é o melhor profissional, entendeu? Ou eu tenho essa pessoa aqui dentro, eu tendo ou não tendo, como que está, a gente costuma dizer, né, vai trazer as pessoas identificadas com o perfil da empresa, com a cultura organizacional da minha empresa, como que eu vou fazer tudo isso? Então você já vai criando um universo de possibilidades para você reduzir o número de gargalos depois. Porque você não sabe para onde ele vai, ele pode afetar um lugar onde você não sabe nem como modificar depois. Exatamente. O negócio começou, é mudar o gargalo de lugar. Uma empresa que cresce é uma empresa que muda o gargalo de lugar constantemente. Se o gargalo está no mesmo lugar há muito tempo, tá perdendo, tá deixando dinheiro na mesa. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, não sei se você ficou sabendo disso. Você sabe quantas vezes a Amazon muda o preço dos produtos dela por dia? Sei que são vários. Cara, a nível mundial, ela muda o preço dos produtos dela por dia 3 milhões de vezes, eu estava vendo dizer. Claro que são uma infinidade de produtos, então ela também cria mas 3 milhões de vezes modificando para quê? Para tentar tirar gargalo do lugar. Entendeu? Pô, eu tô com esse produto aqui, ele tá tendo muita saída, pô, vou aproveitar o embalo, vou fazer alguma coisa. Cara, é uma questão que a gente vai tratar depois nessa frente também, a questão de preço. Entendeu? Então é muito importante você identificar e direcionar. E sabe qual que é o medo de muita gente? Que na hora que o problema é que muita gente, quando identifica o gargalo, ela percebe que o gargalo é ela. É ela. Ela fala, como é que eu mudo de lugar esse gargalo? Aí não é uma questão de mudar de lugar, é uma questão de trabalhar mentalidade. Porque geralmente quando o gargalo é o dono da empresa, é porque ele tá aqui, ó, segurando tudo na rédea. Tudo tem que passar por mim. Tudo tem que passar na minha mão. Porque eu não confio em A, não confio em B, não confio em C. Tem coisa que a gente precisa consertar aí. Entende? Então, às vezes o gargalo não é no processo, às vezes o gargalo é o dono. A gente precisa, com carinho, claro, identificar isso. Às vezes não é com tanto carinho assim, às vezes a gente tem que falar, pô, tem que mudar isso aqui, senão não vai dar certo. Mas é essencial. Carinhosamente pressionado. Carinhosamente pressionado. Esse é o ponto. Porque assim, quando a nossa mentalidade, ela muda pra mentalidade de eu tenho um negócio, cara. Eu não sou mais MEI. Exato. Eu não sou mais MEI. Quando eu sou MEI é tudo comigo. Mas quando eu não sou mais MEI, acabou. Não é mais comigo. Eu preciso, cara, ter gente que eu possa confiar. Quando eu não sou mais MEI, tipo assim, se eu sou MEI, eu não sou mais MEI. Entendeu? Se eu sou MEI, gente, junto no meu negócio, eu deixei de ser MEI. Esse é o ponto. Então... E aí que entram os processos. Eu não consigo ter uma equipe saudável, não consigo ter lucratividade a longo prazo, se eu não tenho processo, cara. Se eu não tenho processo, porque cada um vai chegar e vai fazer do jeito que sabe. Ou eu vou tentar passar minha mentalidade MEI para eles, entende? Ah, eu fazia assim, faz dessa forma. E aquele jeito que você fazia antes não é o jeito que vai levar você para o próximo nível, ponto. Então existe o processo. E o tráfego é um desses, né? Não é o principal, eu sempre falei isso para você, cara, a gente vai falar de tráfego hoje, de anúncios online. Mas, cara, os anúncios online são a pulga do cavalo do bandido. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque a gente tem um cliente, por exemplo, que tem 47 anos. 47 anos no mercado. Não vou falar o nome, também não pedi permissão. Exato. 47 anos no mercado. Uma base de clientes de 13 mil e-mails e WhatsApp. 13 mil, cara. E o cara chegou em mim e falou, Leandro, eu preciso fazer anúncio. Eu preciso aumentar minha abrangência. Eu preciso de mais clientes. Eu falei, cara, você não precisa. Você precisa falar com a tua base. Aumentar a sua base. Você precisa falar com a tua base. Uma mensagem que ele mandou
para aquela lista de e-mails dele foi suficiente para fazer 5, 6 vendas de R$10.000 em 3 dias, cara. Que ele vende piscinas estruturais, sabe? Uhum. Então ele estava vendendo um novo produto que é um tal de gerador de cloro, não sei se você já ouviu falar. Não, desconheço. Esse gerador de cloro com a mão de obra e tudo fica em torno de R$6.000, instalado bonitinho na casa de máquinas do cliente dele. A gente mandou para a base, tinha muita gente que tinha piscina estrutural, só que não tinha o gerador de cloro. Então, toda hora, essa pessoa tinha que ir lá e limpar a piscina. O gerador de cloro, ele não... Você coloca um... Eu tô fazendo propaganda do cara aqui. Você coloca um saco de sal. Eu cobro ele. Você coloca uma dosagem certa de sal e aquela máquina, ela transforma o sal em cloro. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio, exato. E ele deixa a piscina limpa. Cara, imagina quanto... E você só precisa fazer essa redosagem a cada 3 meses. Falei, cara, você manda isso aí pra tua base... Cara, acabou. Porque todo mundo que é teu cliente tem piscina. Tem piscina, na sua base tem a piscina. E esse produto é novo, então a gente não precisa agora ficar gastando dinheiro com anúncios. Fala com a tua base primeiro. A minha pergunta aqui para quem tá vendo é, você já mandou uma oferta para quem já é teu cliente essa semana? Ou tá fechando a sexta-feira, o fim de semana, tá fechando um mês em alguns casos e não falou nenhuma vez com a base. Sempre correndo atrás do próximo. Eu chamo isso de síndrome do seguinte, Rafa. Que é quando a pessoa tá, pô, mais um cliente, chegou, legal, vai. Mais um, vem, vai, vem. E nunca para conversar com a base. Pô, o que seria legal oferecer para essa turma? Que tipo de oferta eu posso criar para mandar para eles? Cara, a lucratividade tá na recompra. Na recompra. A lucratividade tá na recompra. Para você manter o seu cliente ali é muito inferior do que você atrair um cliente novo. Mas é até bom que a gente estava falando sobre, deu toda essa introdução ao tema e agora você tocou no assunto aí realmente que nós viemos aqui para conversar. Você falou um pouquinho do tráfego pago, que eu concordo contigo, que isso é a pulga do cavalo do bandido, então é assim, é algo que hoje você está em voga, hoje não, né, já faz algum tempo, sim, mas existem outras maneiras de você ganhar dinheiro que não depende exclusivamente do tráfego pago. E também você sabe que ele auxilia por orgânico e tal. Então, qual que é a minha pergunta que eu queria ver para você? Como que você concilia, digamos assim, como que você integra tráfego pago e funil de vendas? Que são as duas, eu creio, né, as duas principais ferramentas para você ter um processo de alimentação para a sua empresa. Como que você faz isso? Eu vou deixar claro como funciona aqui a minha metodologia. Tá? Dentro da metodologia, o tráfego pago é um dos processos do funil. Então, integrar o tráfego ao funil já é integrado. Já está integrado. A grande questão é qual é o momento de aplicar ele. Entende? Então, quando os clientes chegam, muitos deles chegam desesperados por anúncios. E tudo bem. Tem empresas que o momento dela, por exemplo, essa que a gente citou aí, que a gente começou há 2 anos atrás lá, tá com a gente até hoje, inclusive. Que começou, só precisava de anúncios. A gente foi traçando vários planejamentos, várias coisas, mas precisava de anúncios. E depois a gente foi implementando outros processos. Já tinha até uma certa presença social, digamos. Já tinha. Então o anúncio daria escala e de fato deu. Agora, tem clientes que chegam falando que está precisando de anúncios, mas quando a gente identifica, ele precisa começar pela base. Então, a minha metodologia ela chama sistema de microtáticas. O que é isso? É um sistema que compõe várias ações específicas e pontuais de acordo com o momento da tua empresa. E ela se divide em 3 grandes momentos, que são as microtáticas de urgência, as microtáticas de estrutura e as microtáticas de crescimento. Então eu tenho aqui, quando a empresa chega, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar qual é a microtática de urgência que ela precisa. Não adianta eu querer tacar a estrutura, vou fazer um site novo, vou fazer uma página nova, Não adianta, cara. Se essa não foi a urgência da empresa, eu estou aplicando uma coisa que só vai... É para inglês ver, como os outros falam. O meu que até falava assim, você está colocando colírio encravado. Exatamente. Não adianta. Então não adianta, cara. Porque qual que é o problema de muitas agências que existem hoje? Eu acho que é um trabalho lindo você tentar ajudar outras empresas, as agências se abrirem, trabalho com tráfego e tudo mais. O único problema que existe nisso, em muitas delas, não digo que é todas, mas em muitas, é que elas querem aplicar o seu conhecimento do seu jeito em todo cliente, como se ele fosse um só. Como se fosse um processo padrão, né? É um blocão, se vira, nós vamos começar agora, nós vamos trocar o logotipo na tua rede social. Agora nós vamos mudar o nome da tua página. Pô, nisso aí passou 30 dias e não fez uma venda. Exato. Por quê? Porque a agência está mais preocupada no que ela sabe fazer do que no que a empresa precisa. Então a microtática de urgência ela vem nisso, porque a gente vai identificar qual que é a microtática de urgência que a gente vai instalar aqui. Instalou de urgência, meu querido, aí a gente parte para a estrutura. Porque não tem como ter crescimento sem estrutura. Então a gente vai estruturar.
mas vai estruturar de acordo com o momento, criando sempre ofertas, sempre mantendo aquela microtática de urgência funcionando também. Então, se a gente começou falando com a base, por exemplo, a gente não vai parar de falar com a base. Vamos mandar mensagem para ela toda semana. Hoje tem bot adoidado por aí. A gente pode mandar mensagem para a base toda semana uma oferta. É muito mais fácil hoje do que estava, vamos colocar aí há 3 anos atrás, não precisa ir muito longe não, né? Hoje você consegue, falando de ferramentas, você tem ferramentas hoje disponíveis no mercado para qualquer público. Se você está iniciando, está começando agora, você consegue falar com a sua base, você consegue transformar ela numa, eu costumo dizer, um CRM saudável, digamos assim, para você movimentar e nutrir aquela base, muitas vezes de maneira gratuita. Tá certo, não tem a qualidade que você teria se você tivesse pagando por um produto. Mas tem essa possibilidade. Então, às vezes a pessoa se escora no lugar, não consigo, entendeu? E esquece de que tem um mundo de oportunidades aberto para ela. Mas pensa assim, Rafa, se a pessoa está chegando com, vamos supor, R$2.000 para fazer anúncio, eu quero fazer R$2.000 de anúncio. Se ela pega 1/4 desse valor e investe em um bot, por exemplo, de WhatsApp, um bom, né? Porque tem muito ruim no mercado, Exato. Tem muito ruim que cai toda hora e só dá problema. Se ela pega um bom e se comunica toda semana com a base, com esses R$500, ela consegue fazer muito mais do que esses R$500 em anúncios. Exato. Entende? Então é uma questão mais estratégica. É você olhar para o negócio no detalhe mesmo e ver qual é a necessidade do negócio. Pô, eu tenho aqui, Leandro, 32 clientes na minha base. Cara, então não compensa você pegar um bot para falar com 32. Você pode colocar alguém da equipe para mandar mensagem para essa turma. Exato. Entende? Não precisa pagar um bot. Depende do momento. Agora a questão é a seguinte, Rafa. Não dá para fazer nada disso se a gente não estiver olhando com olhar clínico para o momento do negócio. Se a gente não estiver minimamente preocupado com o marketing do negócio. Entende? Isso é extremamente importante. E aí você pergunta como é que você concilia? É momento. Se a empresa precisa daquilo, a gente vai começar com aquilo. Se a empresa não precisa daquilo, eu vou ser bem direto. Fala, você não precisa disso agora. É um investimento bobo que você vai fazer agora. Se você quiser fazer um anúncio de alcance para colocar nos 2 quilômetros ao redor da tua empresa, para você ser mais conhecido na região, pode ser, mas a gente vai colocar um valor mínimo aqui. Exato. Porque a gente precisa investir o pesado, o grosso do investimento que você vai fazer, a gente tem que fazer no que dá resultado mais rápido. Esse é o ponto. E como que é, uma curiosidade que eu tenho aqui, como que é a aceitação, não, mas vamos supor, você está conversando com o cliente, ele vem, cara, eu quero fazer anúncio, isso e aquilo, aí você fala, não, para aí, você não precisa fazer anúncio agora. Que você precisa fazer isso, ou sair para cá, ou então, ó, não vamos fazer nada agora, deixa eu entender primeiro como funciona. Como que é a aceitação do cliente, na hora que você dá essa puxada de freio nele? Sabe qual que é o segredo? Eu amo Cristo. Eu aprendi com ele e no coach também, quando eu fiz coach. Eu aprendi a arte de fazer perguntas. Então o ponto é o seguinte, Rafa, mais importante que você chegar no cliente e falar, não é o teu momento, é você fazer perguntas que façam ele entender que, poxa, talvez não seja isso que eu preciso. A perna. Entende? Então você vai esclarecendo através das suas perguntas, tem perguntas estratégicas para isso, dentro do próprio raio-x, dentro do onboarding quando o cliente entra, são perguntas muito específicas que fazem o cliente falar, poxa, eu tava com essa crença aqui, mas eu acho que é isso aqui. A maior parte dos clientes fala isso. Eu tava pensando que era isso aqui, cara, mas é isso aqui. Quando eu falo pro cliente que o investimento que ele faz em marketing hoje é muito maior do que o que ele pensa, ele não acredita, mas a hora que eu mostro para ele esses números, ele fala, pô, é isso mesmo. Vou te dar um exemplo, só para você entender. Tem cliente que chega em mim e fala assim, Leandro, eu nunca investi em marketing. Turma passa aqui na frente, entra e compra. Eu falei, legal, quanto é que você paga de aluguel aí? 7 mil, por exemplo, no barracão. 7 mil, nessa metragem quadrada aqui. Se você pegar essa metragem num bairro escondido, que não passa ninguém na frente, quanto que você pagaria de aluguel lá? Fala, eu pagaria de 7, eu pagaria 1,5, talvez, 2 mil. Fala, então, cara, esses 5 mil de diferença é o teu investimento em marketing, é o teu investimento em visibilidade. A tua equipe de vendas é investimento em marketing. Quanto você paga por mês para a equipe que está ali convertendo é investimento em marketing. Eu atualizei a fachada da empresa, pintamos, renovamos. Isto é investimento em marketing. Muita gente confunde que investimento em marketing é anúncio online. Eu nunca fiz anúncio online, só fiz um impulsionamento de R$20. Nem tem aqui não tem gasto com marketing. Cara, tem muita gente que está gastando muito mais com marketing e poderia fazer muito mais resultado investindo em anúncios, por exemplo. Sim. Está investindo lá no banner lindo e maravilhoso, que é sempre as mesmas pessoas que passam ali, quando aquele valor que foi gasto no banner ou na fachada
Poderia gastar um pouquinho menos, economizar esse valor, colocar na internet e dar visibilidade para a marca na região, no país, no estado, no mundo. Entende? Eu achei que você me respondeu com a pergunta, que agora eu vou fazer essa pergunta para quem está nos assistindo aqui agora. Que é algo que você sempre fala no final de cada frase. Faz sentido isso para você? Que eu lembro que toda vez que você falava, meu negócio é fazer perguntas. Você fazia pergunta, você termina a pergunta. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Tem que fazer sentido no fim das contas. Porque a pessoa ela vê e ela começa a refletir. Ela fala, pô, realmente faz sentido isso. Faz sentido. E às vezes a pessoa nunca parou para analisar essa questão de onde ela está. Pô, o aluguel que eu pago eu poderia estar utilizando de uma outra forma a respeito do marketing. Ou, melhor ainda, eu já estou fazendo marketing porque eu estou nesse posicionamento. Entendeu? Então, fica essa pergunta para você. Faz sentido isso para você? Entendeu mais ou menos o que a gente está querendo colocar como norteamento? De que às vezes você pensa, meu negócio é fazer anúncio, eu vou contratar uma empresa para fazer anúncio. Não. Tem que analisar um negócio mais profundamente, o negócio que eu falo, a sua empresa. É olhar de forma mais abrangente, né? Porque quando você pega uma agência, por exemplo, que é especialista em anúncios, tudo bem, tem muita gente que tem excelentes resultados com isso, a gente não pode ignorar. Só que a questão é, quando você tem um negócio, você precisa olhar de forma mais abrangente. Você tem que olhar para as 3 máquinas, marketing, a venda e o pós-venda, a entrega. Se essas 3 não tiver alinhadas, se não tiver alinhado esses 3 grandes blocos, cara, a empresa está correndo sério risco de ficar ou depender de indicação, ou então gastar muito e não ter retorno. Porque ela não tem bem traçado o primeiro público-alvo, não tem, enfim, parece bobagem, mas não é, cara. Não é. O que eu posso dizer é que tem empresas que estão em 4 metros quadrados fazendo muito mais dinheiro do que uma empresa que está em 800 mil metros quadrados, porque a pessoa está investindo num marketing que às vezes não é necessário para o negócio dela. E é uma decisão que não é fácil de tomar às vezes. Um exemplo disso daí, não sei se as pessoas estão sabendo como funciona essa estrutura, mas a história, fazendo storytelling aqui, é mais ou menos isso. Dois amigos, eles queriam morar numa cidade que o aluguel era muito caro. Não vou falar a cidade, senão a pessoa vai descobrir aqui também do que eu estou falando. E eles não tinham capacidade para pagar esse aluguel. Era muito caro. O que eles fizeram? Falaram, então vamos fazer o seguinte, e se a gente pegar, alugar esse apartamento ele tem um quarto a mais do que a gente precisa, e nós alugamos esse quarto para poder ajudar a custear o aluguel. E assim nasceu o Airbnb. Hoje, o que é o Airbnb? Então, que são 4 metros quadrados. Cara, é o espaço de um quarto. O cara alugou lá. O que é o Airbnb hoje? Ó, o tamanho que se tornou isso daí. Então, você olhando de uma forma mais holística, como você disse, vendo mais 360 graus, eu costumo até falar Vou citar para vocês mais na frente essa metodologia, que é a aba FED, em relação a você olhar tudo ao seu lugar, em cima, embaixo, para os lados, para trás, para frente, e você mesmo, para que você entenda o cenário onde você está e tirar o máximo de proveito daquilo. Afinal de contas, estamos aqui para isso, não ser aproveitadores, mas tirar o máximo de proveito do que está nos oferecendo. E de acordo com o teu momento. De acordo com o momento. Não adianta a gente querer também olhar para uma Airbnb, uma empresa gigante, uma Amazon da vida, uma Apple da vida e falar, eu vou fazer o que eles estão fazendo. Vou pegar meu kitnetzinho lá em Perequimirim. Mas tem que ver o momento da empresa. Então esse é o ponto, tá? Por isso que são microtáticas de urgência, microtáticas de estrutura e de crescimento. Tem uma lógica no que a gente faz. E a gente atua nos 3 blocos. Então assim, cara, eu preciso fazer anúncios, Leandro. Pera lá pouquinho. Vamos trocar uma ideia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você paga hoje para atrair um novo cliente? Pô, não sei. Quanto que o cliente deixa em média na tua empresa? Pô, não sei. Pô, quanto que você investe em marketing no total? Também não sei. Quantos clientes você tem ativos? Fala, cara, então essa é a nossa primeira meta, cara. A gente precisa levantar os seus números. Colocar você no controle da empresa, de fato, no controle da empresa. Enquanto você não sabe os números, não tem... Eu sei, Leandro, quanto eu faturo, eu sei minha margem de lucro, eu sei quanto eu pago de impostos. Legal. E quanto você paga para atrair um cliente? Você sabe mesmo? Eu costumo dizer, você sabe o número da sua empresa, você não sabe seus números de venda. O número da empresa... Tem o faturamento, a empresa fatura aquilo lá. Mas, cara, você sabe seus números de venda, qual o seu custo para gerar uma nova venda, ou para manter a venda que você está, ou se você quiser escalonar isso daí, qual o custo que você vai ter para ampliar, qual o retorno, você não sabe. A pessoa, às vezes, ela se baseia única e exclusivamente do quê? Margem de lucro, faturamento da empresa. A margem de lucro me trouxe faturamento deu para eu pagar minhas contas e ainda sobrou uma graninha, tá ótimo, acabou. Cara, mas é muito superficial. Isso daí é muito superficial. Assim, eu vou ser bem direto com você, tá, Rafa? Tem gente que é muito feliz, assim.
E tudo bem, cara. Tudo bem. Agora tem gente que sabe que a empresa poderia dar mais. Que olha para o negócio e fala, cara, eu lutei tanto para abrir essas portas. Eu lutei tanto para manter em pé. Olha, a crise sanitária passou e a gente se manteve em pé, cara. Eu sei que a minha empresa tem potencial para ir mais longe. Como é que eu faço isso? É com esse tipo de empresário que a gente conversa. Quem já está satisfeito no nível que tá, cara, tudo bem. Eu tenho parentes, por exemplo, que você fala, pô, vamos trabalhar. Não, tá suave, tô tranquilo. Sobra, eu vou passear no fim de semana. Eu vou ali, pá. Cara, legal. Tá ótimo. Pessoa também, né? Tá ótimo. Se você, presta atenção aqui, se você está feliz com o momento do teu negócio, com o faturamento, com a lucratividade, maravilha. Você não precisa nem ouvir o que a gente está conversando aqui. Tá em paz. Agora o problema é que a maior parte das pessoas sabem que a empresa poderia dar mais. Sabe que a empresa poderia ajudar mais pessoas, contratar mais gente, fazer mais famílias prosperarem. Ela sabe, ela olha para a empresa e fala, minha empresa poderia transformar mais negócios e mais famílias. Poderia melhorar o Brasil como um todo. Está aqui comigo, está nas minhas mãos. Entende? Esse tipo de empresa, a gente gosta de sentar e conversar. Eu não tenho problema nenhum, cara, de passar 2 horas e meia, 4 horas, você acredita que já passei 4 horas no onboarding com o cliente, cara? Mas assim, tem gente que fala, pô, Leandro, mas onboarding é 45 minutos, cara. O que é onboarding, né? É aquela primeira sessão depois do pagamento, onde a gente faz as perguntas pro cliente para entender mais a fundo os números dele. Então é muito mais a fundo do que o raio-x. O raio-x a gente entende a urgência. No onboarding a gente entende a estrutura e o crescimento, tudo que é necessário para a gente fazer para os próximos passos. Nessa reunião, em 45 minutos, você já fez todas as perguntas. É porque você já teve uma reunião de raio-x. É muito rápido. Só que eu já passei em onboarding com o cliente 4 horas. E nós dois na reunião choramos, cara. Porque você olha pro cara e você vê o brilho no olho do cara. Ele fala, cara, eu sei que a minha empresa consegue mais, mas eu não tô conseguindo, cara. Eu não tô conseguindo, Leandro. O que eu faço? Entende? E eu tava fazendo uma reunião dessa um dia, os filhos entram. Na hora da reunião você fala, cara... Aí você fala, cara... Tá aí o propósito. Olha o seu lado também, você fala, pô, ele tá achando que pode fazer mais e ele tá achando que eu posso ajudá-la a fazer mais. Então, a sua responsabilidade, se dizer, já aumenta já. Então, cara, esse ponto é muito importante. Tá satisfeito? Maravilha. Sabe que poderia dar mais? Senta e conversa com a gente, porque aí a gente vai conseguir desenhar um plano. Pô, vai ser o melhor plano do planeta? Eu vou falar pra você, não. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Na hora que a gente aplicar ele, a gente vai ver o que dá certo. Por isso que as reuniões que a gente faz lá, Rafa, são quinzenais. É religiosamente quinzenal. Cara, cada 15 dias eu preciso sentar com você pelo menos 1 hora para a gente analisar os números do que foi feito nos 15 dias passados e planejar os próximos 15 dias. Tem agência que sabe o que ela faz? Fecha o contrato, só aparece daqui 30 dias com o relatório impresso e o boleto. Me pague e aqui tá seus números. Me pague e aqui tá seus números. A agência só lembra da empresa e a empresa só lembra da agência na hora do pagamento. Associa já a coisa negativa. Quando precisa reduzir custo, qual é a primeira coisa que vai? Vai cortar ali. Ali, porque aquilo ali só representa custo. Agora a gente não agrega valor ao negócio. Exato. Agora a gente se reúne a cada 15 dias, por quê? Porque em vários casos a gente senta com o cliente e fala, ó, a gente aplicou isso aqui. Esse negócio aqui não tá dando certo. Seja por conta da equipe que não tá conseguindo dar conta, seja porque o número foi excessivo demais de gente que chegou e, enfim, não conseguiu, seja porque a ferramenta que a gente usou deu problema. Não 15 dias. A gente ainda tem mais 15 dias no mês para ajustar e recuperar a lucratividade. Agora, quando eu me encontro com a pessoa em 30 dias, tem gente que nem de 30 em 30 dias se encontra. Tem gente que é 45, 60, vai deixando. Só quando o cliente fala, pô, preciso de uma reunião. E o cara já sabe que é aquela reunião desesperada, né? Porque se o cliente está pedindo reunião, é desespero. E aí, cara, não tem crescimento. Fala, pô, eu tô investindo em marketing já faz um tempo e não tenho retorno. É óbvio, você não está investindo em marketing, você está investindo em alguém para apertar botão na internet. É diferente. Apertar botão eu aprendo com 3 vídeos no YouTube. Ele me ensina qual botão que eu aperto para criar um anúncio. Cara, não precisa de uma agência criando anúncio. Se você tem uma pessoa ali dentro capaz de assistir 3 vídeos do YouTube, você já tem a solução para os anúncios da sua empresa. Agora, o que você precisa não é de alguém apertando botão para você, criando os anúncios. É de alguém que ajude você, sente com você na estratégia. Que te ajude a desenhar para onde a tua empresa vai. Quais são os próximos passos saudáveis para a tua empresa. Certo. E isso, cara,
É raridade, é raros, é raridade hoje em dia. Depois vocês vão entender o porquê da risada, no caso do raros aqui, vocês vão entender mais pra frente. Maravilha. Mas aí é bom você falar disso daí, que você falou a respeito do YouTube, e hoje a gente percebe que muitas pessoas migram para essas plataformas de YouTube para poder buscar condições de evoluir. Você, como profissional e como empresa, onde você busca atualizações, aonde você vai atrás para poder trazer, para se adequar ao mercado que está em constante movimento, adequar ao cenário que hoje, como eu falei, 3 anos atrás era muito mais difícil, porém menos competitivo. Entendeu? Como que você faz para poder se atualizar, para poder oxigenar a sua empresa e o seu trabalho? Cara, eu vou ser bem direto com você. Eu gosto muito de entender as fontes. As fontes. Você me falou várias vezes. Sabe qual que é o problema? Que tem muita gente hoje que vai num curso, faz um curso online, e depois essa pessoa vai lá e grava o seu próprio curso online e cópia daquele curso. E daí aquele que assistiu o curso desse que é cópia, faz a cópia da cópia. E aquele que assistiu faz a cópia da cópia da cópia. E aí o telefone sem fio. E daqui a pouco você não tá sabendo e tá assistindo a cópia da cópia da cópia da cópia. E sempre no telefone sem fio, aqui começa arroz e termina aqui depois. Nunca vai ser como era a estratégia original. Então sempre quando eu vejo um curso eu falo, peraí, eu preciso dar uma olhada de quem esse cara é aluno. Onde veio, né? Carlos Batista aqui em Campinas, a origem. A fonte. Então, o que eu faço? Aqui no Brasil, a gente tem algumas fontes que são assim, cara, surreais. Eu não deixaria de acompanhar. E eu não tenho medo de fazer propaganda, por exemplo, aqui, de Conrado Adolfo. Sim. Cara, pra mim, Conrado Adolfo é hoje a maior referência no Brasil em marketing para pequenas e médias empresas. Eu não tenho problema de referenciar, porque eu sigo à risca o que ele me ensinou. Eu gosto muito do método dele. Só que ele é no Brasil. E a gente sabe que no Brasil a gente tem, em média, 3, 5 anos de defasagem em relação ao mercado americano. Com a pandemia, deu uma quase que... Uma estreitada. Uma estreitada, mas não foi tanto assim. Então a gente vai aos Estados Unidos. E lá a gente tem Philip Kotler. Lá a gente tem Russell Brunson. Cara, falou de funil de vendas, você não tem como falar de funil de vendas sem falar de Russell Brunson. Não tem, cara. Se a pessoa fala de funil de vendas e não conhece o Russell Brunson, essa pessoa não sabe do que ela está falando. Não sabe. Ela copiou da cópia da cópia. Uhum. E se ela fala de marketing, não estou falando de marketing digital, estou falando de marketing e não conhece Kotler, ela não sabe do que ela está falando. Então, assim, quando você precisa se atualizar, onde você vai? Cara, eu vou nas fontes. Tem algo novo aqui nesta fonte? Legal. Tem algo novo aqui nesta fonte e nesta? Tem algo novo? Ela está me direcionando para algo? E aí é o ponto, porque essas empresas, esses que eu citei, geralmente eles trabalham com empresas gigantescas, tá? Quando é empresa iniciante que está começando com eles, é num nível muito baixo. Não tem um acompanhamento como uma assessoria, por exemplo. Exato. Então é um treino, um workshop, é uma aula de 3 horas, de 6 horas, às vezes uma imersão de 3 dias, que você vai ter o conhecimento, a informação. Só que daí eu venho com aquilo porque eu sempre falo assim, Rafa, aqui, o dinheiro que você não ganha não é pelo conhecimento que você não tem. Porque a frase que a turma fala é isso aí, né? O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Eu falo assim, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não executa. Então, às vezes, a pessoa passa 3 dias, 4 dias em uma imersão e lota a cabeça de informação. Fala, vou mudar meu negócio. Aquela obesidade mental. A hora que chega segunda-feira na empresa, ela simplesmente não sabe por onde começar. Então, ela vai ter que investir pesado no próximo passo. No próximo passo. E geralmente o próximo passo também é mais orientação. E eu sei como é o processo porque eu já estive dentro. Então você chega lá e você tem uma consultoria, por exemplo. É uma consultoria que vai te dar o passo a passo do que fazer. Mas não vai executar por você. Exato. Qual que é a proposta da assessoria que a gente tem? Da G7 Marketing? É não só passar para você o que você deve fazer e como. Mas em muitos dos casos, eu diria que 80% das vezes, nós vamos executar pelo empresário. Então, poxa, Leandro, eu preciso mandar uma mensagem para minha base, mas eu não sei o que fazer. Eu vou lá, vou escrever o script. Tá de acordo? Esse script é legal? Então é o seguinte, ó, eu vou configurar o bot, por exemplo, usando o exemplo de bot aqui. Vou configurar o bot, vou colocar essa mensagem, criar um fluxo, criar as etiquetas, fazer toda a estruturação operacional, só mando para você um teste. Se aprovou o teste, eu libero para a base. Então, o que o empresário vai ter em vista? Ele vai olhar assim e vai falar, poxa, eu não tenho alguém me dizendo o que fazer. Eu tenho alguém fazendo junto comigo. Me dizendo que está aqui comigo.
Esse é o ponto, entende? Então, por que a gente tem clientes hoje que está há 2 anos com a gente, 3 anos com a gente? Não é só esse, tem uma outra também, tem alguns que estão com a gente há vários anos. Porque eles sabem que eles têm acompanhamento. Acompanhamento. E acompanhamento criando, não é acompanhamento falando o que tem que ser feito. Sim. Entende? Eu sempre falo assim, Rafa, a única coisa que eu não faço é conteúdo. Eu não vou produzir imagenzinha bonitinha pro teu perfil. Porque isso não dá resultado. Não dá. Pô, mas dá sim, Leandro. Publicamos imagens bonitas. Quanto tempo essa imagem ficou lá para dar algum resultado? Quanto de anúncios teve que colocar em cima dessa imagem para ela trazer algum resultado? A imagem por si só, cara, só pega. Hoje, se eu coloco a foto de agência bonitinha, feita uma imagem linda, maravilhosa dos meus produtos, e do lado eu coloco um vídeo de 30 segundos de alguém da minha equipe mostrando o equipamento e fazendo uma oferta no final, eu aposto todo o dinheiro que eu tenho, cara, em qual dos dois vai converter mais. Ponto final. Pode ser lindo, pode ser maravilhoso. Cara, legal, é bom que tenha umas imagenzinhas bonitinhas, pontuais ali, para mostrar que você, poxa, tem uma presença, se preocupa com qualidade. É legal, mas entenda que as redes sociais a gente precisa, principalmente a internet, o digital, a gente precisa usar eles como fonte de renda para a nossa empresa. Então a gente precisa entender isso, que eu posso ter coisas lindas no meu perfil, no meu site maravilhoso, mas eu preciso ter coisas que convertem também. Preciso ter objetividade na minha conversão. Eu não sou contra não, viu? Leandro, tem cliente que chega em nós e fala, Leandro, mas você não produz conteúdo, como é que faz? Eu falo, eu tenho um designer, que ele é parceiro nosso. Eu faço com ele um pacote para você, se você quiser. Você vai ter postagem todos os dias na sua rede, mas entenda, para nossa estratégia, talvez eu ainda te peça um vídeo. Eu vou te dar o script, eu vou te falar certinho como gravar, o que mostrar, em que momento mostrar, eu vou falar tudo certinho. Você só precisa ir lá e mostrar esse vídeo e falar essa frase. Esse da piscina que eu falei pra você, eu passei o script exato pra ele. Ele só pegou aqui mostrando, foi na casa de um cliente dele, filmou a piscina e falando. Então, tá vendo isso aqui? Funciona dessa forma, é desse jeito. Qual que é o segredo dessa água limpa aqui? Daí ele vai lá pra casa de máquinas e fala, é esse aqui, o gerador de cloro. Eu dei o script, ele gravou, a gente mandou o vídeo pra base. A gente nem tem anúncio dele rodando ainda, e o cara já tá faturando, já tá de boa, tá tranquilo, já pagou assessoria, já pagou tudo e ainda tá tendo lucro por uma coisa que ele não teria, porque ele tava muito preocupado em atrair gente nova. Entende? Eu fico empolgado demais falando disso, eu amo o que eu faço, cara, esse é o ponto. É o que eu falo, a gente precisa, eu amo o que eu faço, é aquele brilho no olho que faz com que a gente siga, entendeu? E isso é muito interessante, eu gosto muito disso, eu falo pra todo mundo, cara, o dia que eu perder o brilho nos olhos, eu falo para todo mundo, o que eu gosto é vendas, o que eu gosto é gestão, é o que eu sei fazer, que eu vou viver o resto da vida fazendo, se Deus quiser. Entendeu? Porque é o que me brilha os olhos. Entendeu? Se for para fazer algo que não me brilha os olhos, cara, não tenho por que eu estar ali fazendo. Entendeu? Então, eu acho que isso, essa identidade que você tem com o que você trabalha, cara, tira o chapéu para você, porque você, como eu falei, você parece que nasceu para isso. Eu gosto, cara. Eu nasceu para isso. É muito bom você ver que você tá... Por exemplo, às vezes a gente vai colocar uma estratégia no cliente, a gente fala, nossa... A gente até ora, né? Fala, Deus, tomara que essa estratégia dê certo, pai. Ajude que dê certo essa estratégia aqui, porque a gente precisa que esse cliente tenha resultado. E sabe o que é legal? Quando o cliente chega e fala, pô, Leandro, eu não acreditava, não. Mas eu apliquei o negócio e, cara, tá tendo retorno. Cara, é isso que move. É isso que move. Eu levanto de manhã, cara, não é porque, pô, agora eu vou colocar anúncios no ar que vão convencer muitas pessoas. Cara... Meu objetivo é que a pessoa chegue no final do mês, ou na quinzena que a gente vai fazer a reunião, ela fala, pô, Leandro, tá valendo a pena continuar contigo. Sim. Tá aqui mais um cliente aqui. Aí ela vem por indicação, mas não é só isso, entende? É tem só a estrutura. Tudo que aconteceu para gerar aquela indicação. Mas tranquilo. E aí, galera? Tá gostando? Então vamos lá. Leandro, como a gente já tá chegando ao fim aqui do nosso período, vou pedir agora é o momento do jabá, agora é a hora que você apresenta sua empresa. Acho que eu já fiz muito jabá aqui. Mas agora é a hora que você já vai conciso, entendeu? Agora é a hora então que eu gostaria que você falasse um pouco de onde você está, onde você está instalado, qual tipo de perfil que você quer, e se o pessoal quiser conversar com você, quiser conhecer melhor, como que eles fazem para te encontrar? Perfeito. 7 anos a gente está nessa brincadeira. 7 anos, desde que a gente começou, a gente está nessa brincadeira. E eu falo que é brincadeira porque eu gosto de fazer. Eu me divirto, não que eu brinque com as coisas. Mas a gente está há 7 anos e nos últimos 2 anos a gente definiu a metodologia do negócio. Então a gente definiu o sistema de microtáticas que eu falei. Que a gente vai estruturar o departamento comercial da empresa através de processos, com processos
principalmente sustentáveis e lucrativos, através do que a gente chama do sistema de microtáticas que eu já expliquei aqui. O que a gente faz? Só para dar um exemplo aqui, eu falei do nosso cliente que saiu de 37 para 388. Isso aí no processo, né, foi mais ou menos 1 ano para a gente atingir esse faturamento, mas foi ascendente. E daí depois só mantém. Todo mês tem um resultado positivo. O cara, o William é parceiro já. Virou cíclico. Tem outros clientes, por exemplo, com empresas mais menores, que chegaram faturando um pouquinho mais do que esse aí. Chegou em torno de 55, mas em 3 meses foram para 137. E mantém acima dos 100 desde então. Então é uma empresa que a gente conseguiu dobrar de tamanho, a gente está indo para triplicar de tamanho agora. São clientes que estão satisfeitos. E a gente tem uma taxa de recorrência, de retenção de 70%. O que significa que 70% dos clientes que estão comigo hoje, Rafa, eles estão comigo há mais de 2 anos. E eles não estão por força de contrato, porque eu não tenho contrato de fidelidade, eu não trabalho com isso. Eu acho isso um absurdo. Uma agência que chega em você e faz um contrato e fala, você tem que ficar, é minha opinião, tá? Você tem que ficar aqui na minha empresa pelos próximos 6 meses, senão você vai pagar uma multa. Pelo contrário, né? Eu acho que deveria ser o contrário, cara. Se eu não te apresentar o resultado... Eu te devolvo. Agora, a questão é a seguinte, eu não tenho contrato de fidelidade. O que significa que, se você começar a trabalhar comigo agora, e daqui a 15 dias, na próxima reunião, se você não gostar do meu bigode, da minha careca, sei lá, se não gostar do jeito que eu falo, ou da estratégia, qualquer coisa, você pode chegar e falar, Leandro, valeu, forte abraço, a amizade continua. Não tem força contratual pra pessoa ficar presa a mim por 6 meses, cara. E por que eu tenho gente que tá comigo há 2 anos se eu não tenho nenhum contrato que segura? Resultado. É só essa palavra, cara. É resultado. Então, eu acho que a gente tem que começar, principalmente quem é dono de agência, deve ter gente que vai assistir isso aqui, ou que tá assistindo a gente, que tenha uma agência que trabalhe com isso. Cara, pense com mais carinho no cliente. Pô, eu tenho um negócio, Leandro, eu preciso lucrar, eu preciso crescer. A troco de quê, cara? Será que vale a pena ficar espoliando empresas em troco de lucratividade? Eu acho que não é esse o propósito da nossa vida, cara. Sim. Entende? Então, cara, se não deu resultado, maravilha. Deus abençoe você. Vai, siga seu caminho. Quando precisar, volte, chame. Mas os clientes, 70% de recorrência. Por quê? Porque tá tendo resultado. Então, os números por si só falam o que é G7 Marketing hoje. Quer me encontrar? @LeandroG7. @LeandroG7. Eu tô lá no Instagram. Não tô tão presente assim, porque a gente tá sempre estruturando projetos nos clientes. A gente então tá sempre no back-office do negócio. A maior parte do tempo eu tô ali ajudando a equipe e gerando estratégias pro negócio do cliente crescer, e às vezes o meu fica sem um conteúdo o tempo todo, mas os conteúdos que tem lá já são suficientes. E claro, eu tô produzindo muito mais. Toda quarta-feira a gente tá fazendo live no YouTube agora sobre esses e outros assuntos. Você até teve uma live lá com a gente. Mas a ideia é, nos stories eu sempre tô, por exemplo. Sempre tô ali nos stories mostrando os bastidores, o dia a dia. Inclusive eu tenho que fazer o bastidor disso aqui ainda, pra postar nos meus stories ali, né, porque é legal. Mas, @LeandroG7. E G7 tem um jeito peculiar de se escrever, né? G-E-S-E-T-H. G-E-S-E-T-H. Lá, colocou ali, ó, tá bonitinho. Leandro G7. Me segue, me manda uma mensagem. Se você quiser já ver o poder de um processo funcionando, me segue no Instagram e manda no meu inbox a palavra sistema. Só isso. Ou se você estiver curioso, fala, eu só tô curioso, envia no meu inbox lá a palavra curiar. Eu quero curiar, Leandro. Quero curiar. E eu vou mostrar para você o que é um processo que já funciona, que já dá resultado. Ali. Porque eu tenho um sistema que vai respondendo, conversando com a pessoa, qualificando a pessoa e marcando a reunião. Então, hoje eu não preciso nem investir numa equipe gigantesca, por exemplo. Entende? Tá aqui conversando comigo, você pode fazer isso daí agora. Lá que você vai ver. Manda ver. Perfeito, então. Maravilha, Leandro, agradeço muito a sua participação aqui, agradeço muito a sua disponibilidade. Sempre, vou louco. E, cara, te admiro demais, vamos falar aqui novamente. Estamos aí, eu, sinceramente, estou muito feliz por você participar desse primeiro episódio, não teria que ser outra pessoa. Uma honra. Você. Espero, muito em breve, nós falaremos sobre outros assuntos, trazer mais conhecimento. Garanto que vocês vão se interessar, se vocês gostaram, siga o Leandro lá, entendeu? O cara traz muito conteúdo. E principalmente, gente, lembre-se que a gente está aqui para tratar de maneira simples o que se parece complicado. Gestão é muito boa, marketing é muito bom, vendas, estou falando por mim, é excepcional. Entendeu?
E a gente tenta simplificar isso para o público. Então, para isso eu quero que vocês participem também do negócio. Então, se o negócio estiver muito complicado, se estiver falando em termos muito técnicos, se tiver isso, cara, tá aqui, vocês podem interagir com a gente vai esclarecer tudo. Estamos aqui sempre dispostos a fazer com que a coisa seja abrangente a todos os públicos, certo? E isso acho que o Leandro tá aqui, ele sabe como fazer isso de maneira excepcional. Rafa, estou muito honrado, muito agradecido. Se 1000 vezes me chamares, 1000 vezes virei, porque para mim é um prazer estar perto de você e falar sobre negócios. Eu queria deixar só uma frase aqui para fechar, para a turma pensar, tá? Que é a seguinte: se você quer todo mundo na mesma página na sua empresa, primeiro você precisa ter essa página. Tem muita gente que quer a equipe coesa, quer tudo funcionando, mas não tem a estrutura para isso funcionar. Não adianta, como que eu vou colocar todo mundo para trabalhar no processo se eu não tenho processo? Como é que eu vou melhorar meu atendimento se eu não tenho processo de atendimento? Como eu vou melhorar minha entrega se eu não tenho processo de entrega? Então eu preciso ter a página para poder colocar todo mundo na mesma página. Só isso. Espero que seja... Faz sentido? Faz sentido isso para você? Maravilha. E, gente, outro detalhezinho, outra informação muito importante que eu queria colocar para você é o seguinte: gostou aqui dessa estrutura? Gostou do cenário? Gostou de como nós fizemos? A qualidade do som que está chegando para você está perfeito? Imagem? Cara, isso daqui só está sendo possível hoje por conta da nossa... Eu falo amizade porque é um amigo meu de longa data, mas por conta da grande participação que está tendo nesse processo que nós estamos fazendo da Faís Produções. Então, também vou pedir, Ana, para que você coloque aí também o contato de vocês. Nós vamos... Cara, a Faís Produções, ela está localizada aqui em Nova Odessa, interior de São Paulo, cidade da qual eu resido. Eu posso dizer para você, cara, estou muito satisfeito com a parceria que nós estamos fazendo aqui. Então, se vocês quiserem conhecer, entre em contato também, tá aí, @Faís Produções, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do que eles podem oferecer para vocês. Tá certo? Leandro, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você que pegou aqui e participou com a gente durante esse período. Estaremos colocando vários conteúdos e espero que vocês também informem para a gente o conteúdo que vocês querem ouvir, que vai ser muito importante para a gente falar o que vocês querem ouvir. Certinho, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês e lembre-se, siga em foco, porque foca que perde o foco, se já sabe, né? Valeu, galera. Obrigadão. Até mais.